Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos entender, estudar o sistema digestório, que é um dos sistemas do nosso organismo. Então vamos lá. Para começar, eu quero começar com uma perguntinha para fazer vocês pensarem. Qual o tamanho do seu intestino? Então pense aí qual o tamanho do seu intestino. Será que ele tem o quê? 4 a 5 metros, 6 a 7 metros, 7 a 8 metros ou 5 a 3 metros de comprimentos? Qual será o tamanho do seu intestino? Pense aí, no final da aula nós teremos o resultado. Então, para começarmos, o sistema digestório, ele é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Então, o sistema digestório, ele é o sistema onde vai pegar o alimento que nós ingerimos, digamos que triturar ele, quebrar, pegar aquilo que serve para o corpo e o que não serve, ele vai jogar fora. Então, nesta imagem, nós observamos todos os órgãos do corpo que faz parte do sistema digestório. Então, a boca, a língua, glândulas salivares, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado, fígado, vesícula biliar, pâncreas, reto e ânus. Então, todo o percurso que o alimento faz, aqui desde a boca até o ânus. E aí, vamos agora ver a função de cada órgão. Então, a boca, com a mastigação, o tamanho dos alimentos é reduzido. Então, o que a boca faz? Ela vai triturar, através dos dentes. Nós trituramos o alimento e as glândulas salivares aqui, elas produzem a saliva e dentro da saliva já há algumas substâncias que começam a quebrar os alimentos. O alimento continua, segue aqui para a faringe, onde começa a simplificação das moléculas. Então, aquelas moléculas que eram grandes, aqueles pedaços grandes, eles vão diminuindo de tamanho. No esôfago, a deglutição é facilitada pela saliva. Então, aqui a saliva ela vai facilitar com que o alimento ele percorra o caminho e ele desça aqui pelo esôfago, já que a saliva, digamos que ela vai molhar o alimento, não é isso? Então, chegando aqui no estômago, aqui os alimentos eles são misturados e prossegue, com o avanço controlado dos alimentos em direção ao intestino delgado. Então, aqui também há o suco gástrico e aí as substâncias que há aqui no estômago vai fazer com que o alimento ele comece a ficar semilíquido e aí ele segue o caminho. No intestino delgado, prossegue a simplificação molecular. Os nutrientes vão avançando e se misturando. E é importante aqui também frisar que o fígado ele tem a vesícula biliar, que produz uma substância. O fígado ele produz uma substância, a vesícula biliar também produz outra. O pâncreas também produz outras substâncias e estas substâncias elas vão sendo jogadas no alimento e ajudando a quebrar as moléculas. Por exemplo, a vesícula biliar, ela vai produzir umas substâncias que vai quebrar a gordura, Ela vai agir tipo um detergente quando nós colocamos o detergente em cima de uma gordura, ele vai quebrar as gorduras e acaba separando, aquela gordura que antes ela ficava ali sem misturar com a água, ela acaba sendo desmanchada. Então, a vesícula biliar ela vai agir com essa função, jogando uma substância que quebra a gordura. Assim como também o fígado e o pâncreas jogam substâncias que vão ajudando a quebrar todo o alimento que nós consumimos. Chegando no intestino delgado, ele vai absorver os nutrientes, que servem para o corpo e ao absorver os nutrientes, o alimento ele
prossegue, né, para o intestino grosso, que está aqui em amarelo, chegando no intestino grosso. O intestino grosso ele absorve a água do alimento e o restante, aqueles restos que não servem, ele vai direcionar aqui para o reto e para o ânus e eliminar, né, que são as fezes. As fezes nada mais é do que os restos de alimento que não tem nenhum nutriente, né, que já não tem nenhuma função, digamos, que sirva. São aqueles restos de alimento que não possuem mais nutrientes e que não servem para o corpo. Então, se não serve, ele vai eliminar. E o nosso corpo, ele funciona como uma máquina, quebrando todo o alimento. Então, aqui nestas figuras, nós podemos imaginar. Nós temos aqui, né, digamos que uma figura só para entendermos melhor, né, como se houvesse uma máquina aqui dentro do estômago e cada peça, né, uma vai auxiliando a outra e fazendo com que o alimento ele seja quebrado. Nesta outra imagem, nós observamos aqui, ó, o esôfago, o estômago, todo o percurso que o alimento ele faz. E aí observa-se que aqui, ó, cada figurinha dessa é como se fosse um nutriente, né? Temos aqui as proteínas, nós temos a glicose, nós temos as vitaminas. Então, à medida que o alimento ele vai percorrendo aqui o caminho do sistema digestório, o corpo ele vai quebrando e aí ele vai chegando aqui no intestino delgado, né, ele vai absorver, ele vai pegar as vitaminas, as proteínas, os sais minerais, tudo aquilo que serve para o corpo, ele vai pegando, né, as gorduras, a água, o amido, a sacarose, que são os nutrientes que nós precisamos. Então, o alimento passa em todo esse caminho e aí pega o que serve para o corpo e o que não serve é expelido, né, pelo ânus, que são as fezes. Então, pessoal, continuando, nesse programa eu quero mostrar para vocês aqui o sistema digestório aqui no corpo humano, né? Então, aqui a partir do esôfago, que chega aqui no estômago, e aí o alimento da boca, né, ele passa pela faringe, desce aqui para o esôfago, segue aqui o caminho para o estômago e continua para o intestino delgado e em seguida para o intestino grosso, né? Aqui a gente pode identificar os dois intestinos, né? Tanto o delgado, que são estes aqui, que ele tem uma espessura menor, e aqui o intestino grosso, né? Que ele já tem uma característica um pouco diferente do intestino delgado, né? Então, aqui, neste programa em 3D, é possível observarmos como que o intestino, ele fica organizado no corpo, né? Então, aqui, ó, olhando de trás, a forma que ele fica organizado e também aqui de frente. Então, com isso, o que a gente observa, né? Que o alimento, ele segue o caminho aqui, chega no intestino delgado, ele passa para o intestino grosso, que é o local onde ele vai absorver a água do alimento e todos aqueles restos, né, que não servem, formam as fezes e que são eliminadas aqui desce aqui, né, para o reto e em seguida aqui elas são expelidas pelo ânus. E como podemos observar que o intestino grosso, ele tem tipo umas voltas, né? E estas voltas, como a gente pode observar aqui, é para que aumenta o espaço para absorver os nutrientes. Então, aqui ele vai absorver a água, absorver os nutrientes e separar aquilo que não serve e expelir para fora, certo? Então, aqui nós podemos observar, né, perfeitamente como que fica organizado este sistema digestório no nosso corpo humano. Para melhor compreendermos, vamos observar aqui esta animação. Então, o sistema digestório, o que é que ele faz? Ele vai quebrar o alimento desde a boca, onde nós começamos a triturar, e aí já temos as substâncias, né, da saliva, que vai começando a triturar o alimento. Ele passa pelo estômago, como nós observamos aqui, ó.
no estômago também ele continua triturando e vem aqui para o intestino delgado. E aí veja só o que acontece, né? Então, por exemplo, eu comi um alimento que tem glicose, que é um nutriente essencial para que o nosso corpo ele tenha energia. Vejamos que ele chegou aqui no estômago, ó, em pedaços grandes. E aí, ó, ele foi diminuindo, né? Como nós podemos observar. Então, ele seguiu o percurso aqui. E aí, vamos ver como que ele está aqui quando ele chegou aqui no intestino delgado. Então, veja, olha, ele foi chegando aqui em pedaços grandes. E aí, com o passar do tempo, né, do processo, ele foi quebrando cada vez mais. E a glicose ficou aqui, ó, em pequenas partículas. E aí, a partir de quando a glicose está em pequenas partículas, como nós observamos aqui, o que é que vai ocorrer? Elas vão ser jogadas na corrente sanguínea, que vai ser distribuída em todo o nosso corpo, né? Então, já que em todo o nosso corpo nós temos a corrente sanguínea, e a partir dela que os nutrientes ele vai sendo distribuído em todo o corpo, conforme nós precisamos. Então aqui, ó, é o que nós podemos observar. O alimento ele vai sendo triturado até chegar ao ponto de ficar pequenas partículas aqui, onde está aqui no intestino delgado, como nós podemos observar. Então aqui, ó, nós compreendemos todo o processo, né, que ocorre aqui no alimento. Então ele desce aqui, né, através do esôfago para o estômago e segue o percurso aqui. Chegando no intestino delgado, ele finaliza esse processo, né, da digestão, o corpo absorve os nutrientes e o que não serve é direcionado para o intestino grosso, onde ele vai absorver a água e expelir nas fezes o restante, né, os restos que não tem nenhuma serventia para o organismo. E aí temos aqui uma informação importante. Além dos alimentos, a garganta também, que é composta pela faringe e o esôfago, também transporta ar, e qualquer alimento que vá para o canal de ar pode causar um engasgo. Então, eu acredito que todos vocês ou já tenham tido algum engasgo ou já tenham visto, né, alguém com engasgado. E aí vamos ver o que é que acontece. Então, nós temos aqui a faringe, que ele é um órgão que ele faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Então, veja só, aqui pela boca entra o alimento, né, e chega aqui na faringe. Pelo nariz aqui entra o ar, que também chega aqui na faringe. E aí, o que é que acontece? Aqui nós temos dois canais, nós temos o esôfago, que é por onde passa o alimento, e temos aqui a laringe, que é por onde entra o ar e vai lá para o pulmão. Então, aqui a laringe vai para o pulmão e o esôfago vai para o estômago. E aí, o que é que acontece? Quando nós estamos nos alimentando, nós temos aqui a epiglote, que é uma estruturazinha que eu acredito que quando nós abrimos a boca, nós podemos observar. Então, o que é que ela faz? Quando nós estamos comendo, ela desce para cá e fecha o canal aqui da laringe, que é da entrada de ar. E aí, quando nós engasgamos, o que é que acontece? O alimento, ele, ao invés de entrar aqui para o esôfago para ir para o estômago, o alimento, ele entra aqui para a laringe, né, que é o canal de ar. E aí, aqui que ocorre o engasgo, né, quando entra no canal errado. Então, a epiglote, ela é tipo assim, digamos que uma tampa, né? Quando estamos respirando e falando, né, ela está aberta. E aí, quando o alimento ele vai descendo aqui, ela se fecha. Se a gente, por exemplo, for falar ao mesmo tempo que estiver comendo, o que que acontece? Ela vai precisar abrir, aí o alimento ele vai entrar no canal errado. E aí, por isso,
a gente engasga. Não apenas quando nós estamos falando, né, mas em outras situações também, quando ocorre o engasgo, é isso que acontece, né? O alimento ele entra no canal errado. Por isso que a gente diz, né? Eu estava comendo e aí a comida entrou no lugar errado. Isso quer dizer que ela entrou aqui na laringe em vez de descer pelo canal do esôfago. E aqui é outra figura só para entendermos melhor, né? Em amarelo aqui está o alimento. Olha, quando o alimento vai passando, a epiglote fechou aqui, ó, o canal aqui da laringe, né? Que é onde entra o ar. Então, veja como é incrível, né? O alimento vai passando aqui, ela fecha e aí em seguida ela já vai abrir novamente. Para finalizarmos a nossa aula, chegamos aqui, vamos agora para a resposta daquela pergunta que eu havia feito no início da aula, né? Qual o tamanho do seu intestino? Então, o nosso intestino, ele tem o tamanho de 7 a 9 metros de tamanho, sendo que o intestino grosso, ele tem em média 2 metros, né? E o restante é um intestino delgado. Então, imaginamos o tamanho, né? Ele tem esse tamanho grande para que ele tenha um grande espaço aqui para absorver os nutrientes. Então, se os alimentos ele está distribuído aqui em todos esses metros, né, de intestino, então é muito grande o espaço, né, para que possa absorver. Então, por isso o nosso corpo ele absorve muito bem todos os nutrientes que tem nos alimentos que nós ingerimos. E aí, se o intestino ele não estiver funcionando, né, então acaba ocasionando, né, desencadeando problemas em todo o corpo, porque neste caso a digestão ela não está ocorrendo bem. Finalizo esta aula com uma frase, né? O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar apenas uma vez mais. Então, vamos sempre tentar e nunca desistir. Meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui.